Pessoal, abrindo aqui com a foto dela, né, Malu Gaspar novamente, pra gente falar dessa farsa, essa coisa nojenta que tem circulado de ontem para hoje, de que o Alexandre de Moraes seria um dos maiores responsáveis, um dos maiores articuladores da rejeição do nome do Messias lá no Senado. Isso surgiu, vocês podem procurar, o primeiro texto que vem com essa versão é de ontem, dia 30 de abril, às 5 horas da manhã, a Malu Gaspar publicou isso. Daí em diante, ela passa a ser reproduzida pelos colegas, tal, leva isso para televisão. Também, André, foi registrado pelo Palácio do Planalto um jantar que aconteceu na terça-feira, um dia antes, que o Moraes ofereceu para o Mário Sarrubo, amigo dele, e que é da Secretaria de Justiça, do Ministério da Justiça, e junto com o Alcolumbre. Estiveram juntos no mesmo jantar, na véspera dessa votação. Ninguém imagina que não tenha se falado disso. Então, tudo isso deixou o Palácio do Planalto muito preocupado. Aí vamos lá, por partes, né? Hoje a Mônica Bergamo traz na Folha de São Paulo detalhes desse jantar. Não tinha nada a ver, tá? Com questão de... Vamos lá, primeiro, vários defensores do Messias públicos estavam presentes. A cúpula do governo Lula estava lá. Então, por exemplo, primeiro, o Sarrubo, que era o Mário Sarrubo, que era o secretário nacional de Justiça do governo Lula, estava lá, junto com Lewandowski, ex-ministro da Justiça do governo Lula, estava lá também. Além disso, Cristiano Zanin estava lá, o Andrei Rodrigues, que é o atual diretor da Polícia Federal do Lula, também estava lá presente, Gilmar Mendes, que foi um dos maiores defensores públicos da candidatura aí do Messias, também estava lá. Para vocês terem uma ideia, qual que era o motivo do jantar? Eles estavam homenageando o Mário Sarrubo, que está de despedida de Brasília e tal, está voltando para São Paulo. O Sarrubo foi colega do Alexandre de Moraes, fez carreira com o Alexandre de Moraes no Ministério Público de São Paulo. E homenagear o novo ministro do MIDIC, né, do Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, o Márcio Elias Rosa. A Mônica Bergamo falou ali com um dos presentes nesse jantar, falou que Messias foi citado apenas em conversas paralelas no encontro em que as pessoas falavam, na maioria das vezes, de amenidades. O mesmo convidado afirma que não faria sentido convocar um evento com tantas pessoas, inclusive com apoiadores de Lula e de Messias, para fazer qualquer tipo de conspiração. Agora, pessoal, a coisa vai ficar mais grave, tá? Porque a Malu Gaspar não foi só desmentida pela Mônica Bergamo. A coisa é muito mais grave. Vamos lá, a Malu Gaspar, que ela já mentiu oficialmente naquela questão em que ela acusou o Alexandre de Moraes de fazer advocacia administrativa. Ela falou que o Moraes tratou com o Galípolo da questão do Master, tá? E ela não apresentou nenhuma gravação disso, e a única pessoa que poderia confirmar isso, que seria o Galípolo, falou exatamente o contrário, que nunca tratou de Master com o Alexandre de Moraes. Então, ela já mentiu sobre esses assuntos, tá, né, nessa caça dela ao Alexandre de Moraes. Mas agora que a coisa fica mais séria, porque vamos lá, informação corrente na mídia, inclusive o Estadão trouxe isso, derrota do governo nessa questão do Messias é o pré-impeachment de ministros do STF. Ou seja, a quebra desse tabu de não se aprovar ministro do STF, uma coisa que não acontecia desde o século XIX, ou seja, mais de 130 anos, isso agora é o prenúncio da quebra de outro tabu, que é se fazer impeachment de ministro do STF. É isso que o Estadão diz. Mas o objetivo principal deles era a comunicação ou a armação de cenário ou demonstração de força pré-impeachment de ministro do STF. A derrota do governo Lula é, sobretudo, pré-impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É o Senado comunicando ao Supremo, aos ministros do Supremo, que uma espécie de dique foi rompido. Então isso aí é o Carlos Andreasa, que é um dos principais analistas de política lá do Estadão. E essa versão do Andreasa tá na Folha de São Paulo, tá em vários lugares. Se eu parar aqui para mostrar, mas tá na coluna painel da Folha de São Paulo, que é a principal que trata de política, tá lá. O Columbre sinaliza a oposição pautar impeachment de ministro do STF por apoio à reeleição. E aí surge uma pergunta óbvia, pessoal. Quem que é o primeiro na fila, o primeiro do pelotão de fuzilamento ali para ser fuzilado com o impeachment? É Alexandre de Moraes. Então, se o Alexandre de Moraes estaria então trabalhando pelo seu próprio impeachment, não faz nem sentido. Mas isso tem se tornado uma dinâmica comum no Grupo Globo, tá? A Malu Gaspar vem, lança a coisa, e aí o pessoal vem atrás seguindo, sem nenhum tipo de análise. A Andréa Sadi entrou nessa mesma coisa, até a Natuza Neri entrou nesse negócio agora. Eu não sei se fazem isso por corporativismo, eu sei lá a razão. Eu vi isso acontecendo um dia desses com o Otávio Guedes, até o Otávio Guedes. Uma versão mentirosa de um negócio que é
óbvio que foi a Malu Gaspar, é muito provável que foi a Malu Gaspar que trouxe. Nós vamos até, talvez, tratar desse assunto ainda nesse vídeo. Mas o fato é que Otávio Guedes já espalhou e falou duas vezes uma mentira. Mentira, o negócio é factual. E o Otávio Guedes vem espalhando isso, vem falando isso ao vivo lá no programa. É uma coisa que, pra mim, nitidamente foi plantada ali pela Malu Gaspar. Mas é o seguinte, muita gente já percebeu qual que é a jogada dela, da Malu, e já tá denunciando, tá? Por exemplo, o Nassif já soltou um vídeo hoje, caso Alexandre de Moraes, a arte da mídia mentir contando meia verdade. Com base em duas informações e no vício da repetição de notícias sem confirmação, formou-se um consenso. Mas o melhor texto sobre o assunto é o do Reinaldo Azevedo. Tá? Ele detonou um texto agressivo eu diria até contra a Malu Gaspar, mas eu acho que ele usou o tom correto, porque é exatamente isso aqui. Então vamos lá com o Reinaldo Azevedo. Xandão derrota Messias? Dialética é alarmante, só perde para a burrice. Então o Reinaldo começa questionando que está na mesma página do jornal essa versão de que o Moraes teria se juntado ao Davi para derrubar o nome do Messias, e na mesma página tem outra notícia dizendo que se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, Alcolumbre, querendo a sua reeleição, teria feito um acordo de tramitar os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. E aí ele diz, nessa hipótese, então Moraes ajudou a cavar a cova em que seus adversários sonham em enterrá-lo. E ele ainda questiona um outro ponto, que é, então Moraes teria ajudado a derrotar Messias para, na hipótese de Flávio vencer, dar ao extremista o direito, né, de uma vaga a mais, de indicar uma vaga a mais no STF. Aí ele segue, o troço é espantoso. A tese conspiratória, no entanto, está em curso e seduz os idiotas que não leram O Alienista, de Machado de Assis. Há um Simão Bacamarte na imprensa, que é a Malu Gaspar, tá? A gente pode falar, o Reinaldo não quis, mas há um Simão Bacamarte na imprensa que conseguiu convencer todos os seus colegas de Itaguaí que nada há mais no Brasil que não seja o Banco Master, em associação com o terrível Alexandre de Moraes. E quem não acreditar nisso está louco. Esse tal Moraes é de tal sorte nefasto que atua para derrotar Jorge Messias, ainda que ele próprio seja a vítima potencial dessa derrota. Parece uma piada. Aí no trecho final ele retoma isso, né? Diz que o terrível Xandão ajudou a organizar em companhia do Flávio Dino as pré-condições do seu impeachment. E ele fala, né, deveria haver um limite para o ridículo, mas não há. Vamos de Machado de Assis, no capítulo 4 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí ele cita o seguinte trecho: Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. E aí o Reinaldo conclui com a seguinte frase: e há sedizentes progressistas fazendo coro ao reacionarismo mais abjeto. Antes fosse inocência. Assim, pessoal, de fato, tem gente de esquerda acreditando nesse tipo de fuleiragem da Malu Gaspar. E é brincadeira, né? Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso parceiro que possibilita, inclusive, a elaboração desse vídeo. Prestem atenção, porque o que eu vou contar agora pode mudar completamente a sua vida financeira. Você já ouviu falar do Mercado Livre de Energia no Brasil? Pois é, eu já tratei desse assunto outras vezes aqui na página. Essa é a nova mina de ouro no Brasil. Um setor que movimenta bilhões e que está se abrindo para todos. E você pode ser um licenciado sem experiência anterior. Imagina ganhar uma renda recorrente todo mês sobre algo que todo mundo paga: a conta de luz. É isso que fazem os corretores de energia da iGreen Energy, a maior empresa de energia por assinatura do país. Para vocês terem uma ideia, esses profissionais recebem de 2 a 4% todos os meses sobre os valores das contas de energia dos clientes. Bem, tem outra questão que é relevante também, que pelo fato das usinas da iGreen serem solares, ou seja, energia limpa, isso aí acaba também contribuindo para um Brasil, para um planeta, né, na verdade, mais verde, sustentável e etc. Quem tiver interesse, tá? Eu queria que vocês conhecessem o Renato Cardoso, que é um exemplo de um metalúrgico. Ele começou do zero nessa questão de ser licenciado da iGreen e hoje fatura mais de R$50 mil por mês. Eu também queria apresentar para vocês o Hernani Júnior. Eu queria que vocês conhecessem ele. E ele, junto com o Renato Cardoso, vão, por meio de uma live, mostrar para vocês todos os detalhes de como é ser licenciado, como que funciona. E para receber essa live, basta clicar no link que consta aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo agora e encontro vocês em uma próxima oportunidade.